Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, acionar o sininho, a compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão e enviará para mais e mais pessoas. O evangelho que vamos proclamar encontra-se em São Mateus, na primeira semana da Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pedi e vos será dado. Buscai e achareis. Batei e vos será aberto. Porque todo aquele que pede, recebe. Quem busca, acha. A quem bate, abre-se-á. Quem dentre vós dará uma pedra ao seu filho, se este lhe pede um pão? E se lhe pede um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo o que pedires que os homens vos façam, fazei vós a eles. Este é a lei e os profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, gente, primeiro o texto aqui nos leva, de repente, a uma crise, porque o Evangelho começa dizendo que pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Então, talvez alguém pode dizer assim, mas padre, eu já pedi tanto a Jesus, já pedi a Deus isso ou aquilo, pedi, não aconteceu. Bom, o Evangelho de hoje, ele garante que vai acontecer. Ele garante que vai acontecer. Eu me lembro que eu sempre pedi a Deus uma casa para os meus pais. Sempre pedia a Deus que que tirasse a minha família daquela comunidade, naquele tempo chamávamos favela. Eu sempre pedi a Deus, sempre juntando dinheiro, trabalhando, e o dinheiro nunca dava para comprar tal casa. Até que chegou o dia em que a empresa faliu, fomos indenizados e eu consegui o dinheiro e comprei o terreno e com a família fomos construindo a casa e hoje temos a nossa casa. Muitos anos pedindo. Então, o que eu quero dizer? Tudo está no tempo de Deus. Então, aqui a relação aqui não é eu vou parar de pedir. Ao contrário, o texto diz para insistir. E eu quero lembrar daquele evangelho que diz assim, vós não sabeis pedir. Nós nunca sabemos que estamos pedindo certo, porém nós pedimos e Deus sabe todas as coisas. O mais importante aqui é confiar. É confiar. Confiar em Deus. E impedir com insistência. Muito me chamou a atenção. Você que me acompanha sabe o quanto eu tenho pedido ao nosso Senhor pelo Instituto Rainha do Clero, pela nossa casa para cuidar de padres. E eu peço, vamos fazer 14 anos, né, de insistência com Deus.
14 anos de insistência com Deus. Eu não vou dizer para você que já parei para pensar, será que eu estou pedindo errado? Será que Deus não quer? E ao mesmo tempo que eu já me parei pensando assim, eu vejo o quanto Deus deseja essa obra, o quanto Deus vai realizar essa obra, porém no tempo dele. E para mim, ou para quem pede, é sempre no automático. Nós queremos ver a graça acontecer o mais rápido possível. É assim que nós somos assim. Acontece assim conosco. Porém, Deus não age assim. Deus não se coloca à mercê da nossa vontade no nosso tempo, mas pelo fruto da oração, pela nossa insistência, Deus nos concederá, mas no tempo dele. E isso conforta o meu coração. E aí eu continuo nessa batalha de pedir a Deus a graça, de pedir a Deus que uma diocese abra a porta para nós, que alguém nos dê uma casa boa para cuidarmos de padres, que o recurso apareça. E a gente pede. E a gente continua pedindo. Então o texto de hoje, ele vai falar muito claro. Se vós que sois maus, porque, olha, o fato é, nós somos bonzinhos, claro que somos, mas também sabemos sermos mauzinhos. Muitas vezes sabemos ser mauzinhos. E aí o texto diz o seguinte: vós que sois maus, sabeis das coisas boas aos vossos filhos, muito mais o vosso Pai que está no céu. Compreende? Muito mais nosso Pai que está no céu te dará aquilo que tu pede, porque se pede consistência, porque é da vontade dele. E ele está sempre a nos testar. Talvez seja essa a palavra, né? Deus está sempre nos testando, Deus está sempre testando a nossa paciência, a nossa perseverança. Tem feito assim comigo, 14 anos, tem feito isso comigo. E cada vez mais eu sinto o desejo dessa graça acontecer, e eu peço então a graça, peço a intercessão da Virgem Maria, e eu vou pedindo a graça de Deus. Então o texto hoje nos fala para nós pedirmos com insistência, porque um pai que sabe fazer pai mal, sabe fazer coisas boas para o filho, é muito bonito isso, né? Então Deus mostra a nossa humanidade e mostra a divindade dele. Percebeu nesse texto? Maus somos nós, embora sejamos maus, somos capazes de fazer coisas más, porém somos capazes de fazer coisas boas. E aí Jesus diz assim: olha, quanto mais o vosso Pai do céu, que é sempre bom. Deus é bom, sempre bom. Então, nossa humanidade e a divindade de Deus na pessoa do Cristo, que passou pelo mundo fazendo bem. Tem até uma oração eucarística. Jesus passou pelo mundo fazendo bem, e é muito interessante, porque é a realidade. Jesus passou pelo mundo fazendo bem. Então, querido irmão, querida irmã, não desista. Não desista, a lágrima chegou nos teus olhos, o cansaço, a humilhação, né, esse processo cansativo, né, de buscar, de fazer com que o Instituto aconteça, por exemplo, ou seja lá qual é o seu sonho, o sonho de Deus perpassando no teu coração, né? Esse sonho vai acontecer em nome de Jesus, porque Deus não deixa de ouvir as suas orações, as minhas orações. Deus nos dará a graça.
Como esse evangelho de hoje é confortante para nós que estamos buscando. Continue batendo na porta e a porta será aberta, porque Deus é bom. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com diário, que São José, esposo da Santíssima Virgem Maria, nos dê a graça da obediência a Jesus, que a Santíssima Mãe de Deus, Senhora Rainha do Clero, nos conceda a graça da sua intercessão para o nosso Instituto Rainha do Clero, para realizarmos a vontade de Jesus, do nosso Pai, de cuidar de sacerdotes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.